Olá, tudo bem? Seja bem-vindo de volta ao nosso canal. E se você está aqui pela primeira vez, se inscreva com a gente, será um prazer tê-lo conosco. Este é o segundo episódio referente à pergunta que Joyce Meyer nos fez. Você está se frustrando? Neste vídeo, ela continua nos ensinando o que devemos fazer nessa situação. Não se esqueça de conferir o primeiro episódio e os outros vídeos do canal. E também, para nos ajudar, não se esqueça do like e comentário. Isso é importante para que o YouTube nos coloque em evidência. Até mais. Em Cristo Jesus. Então, em Cristo, você foi justificado com Deus. Gente, o quão incrível isto é! O diabo quer lhe imputar erros. Tudo que você vai ouvir dele é: o que é de errado com você? O que é de errado com você? Porque você não pode agir como todo mundo. O que é de errado? Eu tinha essa gravação tocando na minha cabeça, era como se fosse um loop sem fim. O que é de errado comigo? O que é de errado comigo? O que é de errado? Isso começou quando eu fui abusada na minha infância e deixei o inimigo me convencer de que era minha culpa, que se meu pai queria fazer o que ele fazia comigo, devia haver algo de errado comigo, porque as outras meninas não passavam por aquilo. Eu não sabia que talvez muitas delas estivessem passando pela mesma coisa, mas eu desperdicei. Devido à ignorância, eu desperdicei anos e anos e anos da minha vida. Na verdade, para ser honesta, eu nasci de novo quando eu tinha 9 anos, mas eu não tinha aprendido nada, e você não pode crescer sem aprender nada. Então, quando eu tinha os meus 30 e poucos anos, eu recebi um toque real de Deus, e havia um avivamento acontecendo naquela época, e era o avivamento da palavra, e então as pessoas, elas amavam a palavra. Quer dizer, eu me lembro que se você não ficasse na igreja por 3 horas, era um culto. Hoje você precisa entrar e sair em 45 minutos, ou todo mundo fica, sabe, entediado. Mas as pessoas amavam a palavra. Eu amava a palavra de Deus, e você não pode crescer e amadurecer em Deus sem isso. Mas nem tudo vai fazer você se sentir bem confortável, então, ao leite da palavra, que é o que eu chamo de sobremesa. Todos precisamos de um pouco de sobremesa, de vez em quando, mas a carne da palavra, aquelas mensagens que são um pouco mais difíceis de se ouvir, mas que, honestamente, você não pode viver uma vida saudável só com sobremesa. Você precisa dos vegetais, precisa do espinafre, precisa da carne, precisa de coisas que... Veja, eu também gosto de sobremesa, mas eu aprendi a gostar de carne. Eu a prefiro agora em vez de doces. E sabe, em Timóteo diz que chegará o tempo em que as pessoas elas se reunirão e ouvirão um pregador após o outro até encontrarem aquele que vai dizer o que elas querem ouvir. Eu acho que é o tipo de situação em que nós estamos hoje em dia, no mundo. E sabe, se você me ver na televisão e não gostar do que eu digo, então você pode trocar de canal e encontrar outra pessoa. Eu tive uma revelação muito interessante e que abriu os meus olhos na semana passada. Sabe, nós fazemos alguns posts no Instagram, que são mais ou menos de 30 a 45 segundos, algo assim, e ele mostra para você quantas pessoas viram. E então, às vezes, os números são realmente altos, outras vezes são bem mais baixos, e eu tentei entender o porquê disso, sabe? E eu notei que as visualizações caíram na semana passada, e então eu percebi que eu estava pregando sobre ter uma consciência limpa. Então eu posso comparar os números ao que eu estou pregando, se é carne ou leite. Eu quero que você seja o tipo de pessoa que diz: diga-me algo, fale-me algo mais profundo, fale algo comigo que vá me ajudar a mudar. Não aquele tipo de pessoa que quer ir à igreja, sentar-se lá, aplaudir, voltar para casa e não ter nada de diferente. Agora, obviamente todos precisamos mudar. Quantos concordam? Não há uma pessoa aqui que não precise mudar, incluindo eu.
Mas aqui estão as boas notícias. Você não pode mudar a si mesmo. Somente Deus pode realmente mudar você. A Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo, mas sejais transformados pela renovação da vossa mente. Portanto, a transformação é um trabalho feito de dentro para fora. A conformação significa, ou conforme algo, significa que alguém exibiu um molde e você está tentando se encaixar naquilo. Então, nós precisamos entender que quando vamos à igreja ou ouvimos uma mensagem, ou se você está assistindo hoje e se há algo sobre isso que faz você se contorcer um pouquinho, ou se você pensa assim, eu tenho um problema nesta área, não deixe que isso te condene. Só agradeça a Deus por isso. Toda vez que Deus te corrigir, agradeça-lhe por isso. Ele só corrige aqueles a quem Ele ama. Mas veja o que eu fazia. Eu ia à igreja e eu via as mensagens e elas me faziam me sentir mal comigo mesma, porque eu não sabia como lidar com elas adequadamente, mas eu era determinada a ir para casa e ser mudada. Eu vou mudar. Se eu ouvisse uma mensagem sobre falar muito, sou eu falo demais. Bem, glória a Deus, eu vou mudar, eu vou para casa e não vou falar demais amanhã. Então, minha resposta, porque lembre-se disso, a carne, ela sempre é extrema. Ela nunca é equilibrada. Então, eu ia para casa e não falava nada. Não dizia nada, eu só fazia E era ridículo. David dizia, o que há de errado com você, Joyce? Eu fazia o que a carne faz. Ela imagina, você tenta fazer a coisa certa e as pessoas não gostam. Você faz a coisa errada e as pessoas não gostam. Não importa o que você faça, as pessoas não estão satisfeitas. E veja, isso é apenas a carne tendo um pequeno chilique. E então, que grande revelação foi para mim quando eu descobri, especialmente através de uma revelação que eu recebi em Gálatas 3, de 1 a 3. Ó pobres e tolos, insensatos, imprudentes, insensíveis Gálatas. E poderia ter sido pobre, tola, insensata, imprudente, insensível Joyce. Quem vos fascinou e encantou lançou feitiço sobre vocês, a quem diante dos seus olhos Cristo Messias foi abertamente anunciado, acusado e crucificado? Agora deixe-me fazer uma pergunta. Você recebeu o Espírito Santo como resultado de obedecer à lei e fazer todas as suas obras? Ou foi por ouvir a mensagem do Evangelho e acreditar nela? É a segunda, certo? Você não recebeu a Cristo porque fez tudo certo, mas você finalmente foi para Cristo porque você não conseguia fazer nada certo? Você estava no limite de si mesmo e queria ajuda. Você não podia mais viver daquele jeito e foi como, eu desisto, Deus. Se você me aceitar assim, eu me entrego a ti. E então, da mesma maneira que nós recebemos a Cristo, diz em 2 Coríntios, é da mesma maneira que devemos viver. Todos os dias eu digo, eu não sou nada sem ti, em mim, na minha carne, não habita nada de bom, mas eu posso todas as coisas através de ti, se você me ajudar. Só porque eu entrei nesse estúdio de TV e fiz esse tipo de coisa milhares e milhares de vezes, nunca pense que eu venho aqui sem pedir a Deus que me ajude. Porque tendo esta carne humana, nós podemos ter uma queda a qualquer momento, se Deus não nos mantiver fortes. Amém? Então eu ia para casa, eu tentava mudar, mas eu deixava Deus fora da equação. Quando eu deveria dizer, eu recebo essa convicção, você está absolutamente certo, eu falo demais, eu quero mudar. Eu estou pedindo que você me mude. Agora, eu tenho parte nisso, sim, minha parte, sua parte. É só, ouça o que vou dizer, estudar a palavra de Deus naquela área onde Deus está te convencendo. Não é só uma questão de, eu tenho problema com o temperamento, então eu vou ler. Vamos, gosto de salmos, eu vou ler um salmo.
Bem, eu já tive meu tempo com a palavra. Não, se você é uma pessoa irada, precisa encontrar todas as passagens sobre a ira e temperamento, escrevendo-as à mão, colocando-as no seu computador, confessando-as. Porque a palavra de Deus, ouça isso, a palavra de Deus é mais afiada que uma espada de 2 gumes. E ela tem poder inerente de mudar-nos. E porque o nosso Deus trabalha através da sua palavra. Ele trabalha através de sua palavra para te trazer salvação. Você ouviu a mensagem e você acreditou nela. Isso se tornou uma realidade em sua vida. E do mesmo modo que você foi salvo, é o mesmo modo que você vai ser transformado. E quando você acredita, agora ouça, você entra no descanso de Deus. Que é de onde nós começamos. Há quase 30 minutos atrás. Você é frustrado consigo mesmo? Não, eu não sou frustrada comigo mesmo mais. Eu estou onde eu estou hoje. Eu quero ser tudo o que Deus quer que eu seja. E vou mudar um pouquinho hoje. Mudar um pouquinho amanhã. Às vezes nós mudamos tão em pequenos e pequenos cadinhos que nós nem percebemos e não podemos realmente medir isso. Mas aqui, novamente, se você perseverar, 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 perseverar e perseverar, há uma palavrinha maravilhosa na Bíblia, continuar. Se você continuar na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos, vocês conhecerão a verdade e a verdade vai libertar todos vocês. Não é mágica que te liberta, mas a verdade da palavra se aplicada à sua vida que te faz livre. Então vamos terminar de ler aqui em Gálatas. Deixe-me lhes fazer uma pergunta. Vocês receberam o Espírito Santo como resultado de obedecer à lei e fazer as suas obras? Ou foi por ouvir a mensagem do Evangelho e acreditar nela? Vocês são tão tolos e tão insensíveis e tão insensatos, eu amo isso. Tendo começado sua nova vida espiritualmente com o Espírito Santo, vocês agora estão alcançando a perfeição dependendo da carne de vocês? Veja que incrível isso é. Você acha que você pode crescer espiritualmente porque você realmente tenta demais? Agora, obviamente, nós devemos fazer um esforço, mas há uma diferença de um esforço carnal e um esforço feito através do Espírito, com a ajuda do Espírito Santo. Filipenses 1:6. Estando confiantes de que aquele que começou a boa obra em vocês, ele mesmo vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Deixe-me ler a amplificada, porque eu gosto mais. Eu estou convencido e certo disto, de que aquele que começou a boa obra em vocês vai continuá-la até o dia de Cristo, até que chegue o tempo do seu retorno. Então, até o dia, a hora, o momento em que Jesus voltar, todos nós ainda estaremos crescendo. Amém? Então, qual é o ponto de não gostar de si mesmo enquanto você está nesse processo de crescimento? Eu penso nas meninas da casa de recuperação, da vida que elas tinham. Eu sei qual é a condenação que o inimigo tenta jogar sobre vocês. Mas eu já estou dando a vocês a opção de gostar de si mesmas. Enquanto vocês estão crescendo e mudando de glória em glória em glória. Amém? Como eu digo, faça o que você pode fazer e Deus fará o que você não pode fazer. Chegamos ao fim de mais um valioso ensinamento. Se não assistiu ao primeiro episódio, dê uma olhada em nossos vídeos. Além dele, você encontrará mais vídeos interessantes. Gratidão por sua presença. Você é muito importante para nós. Saúde, prosperidade e paz.